Olá, eu tô fazendo esse vídeo, né, em espécie de tutorial, uma espécie de tutorial, que foi em relação a essa peça, né, um pistão que foi trazido na aula passada, né, para fazer, né, como é que a gente faria ele, como é que construía. E aí eu tô explicando aqui nesse tutorial como a gente pode fazer ele, e aí vocês deixam gravado aí, tá ok? Eu já fiz aqui, né, um exemplo, né, que foi feito. Eu vou deletar ele aqui para a gente começar do zero, tá ok? Então vamos lá. É importante a gente ver a abordagem, né? Isso aqui é um objeto, né? É um produto, é uma figura de revolução, né? Então a gente quando olha já identifica qual é a abordagem que a gente vai aplicar nele. A gente sabe que vai desenhar um perfil e revolucionar ele, né? Esse sólido de revolução, né? E aí a gente tem aqui o corte, né, dessa peça, o desenho técnico do corte dela. Então a gente sabe que a gente vai desenhar um perfil, né, a metade dela, para revolucionar dentro do Solid Edge. Então como é que a gente faz isso? A gente pode começar com a abordagem de qual é o tamanho desse perfil, né? Então se ele tem um diâmetro de 60, ele vai ter a metade disso aqui, né? Então vai ser 30. Então posso começar desenhando um sketch. Vou selecionar aqui, né, a, o perfil que eu uso, né, o plano, e aí eu vou desenhar uma linha aqui, ó. É importante sempre começar do centro, tá? Vou criar uma linha de 30, né? Se o diâmetro é 60, a metade é 30. Ele tem uma altura de 70, né? Ó. E aí, quando passo o mouse para a esquerda, ó, ele captura, né, o final dele aqui, ó. Então a gente já, o Solid Edge já ajuda a gente nisso. E eu fecho esse retângulo, né? Olha lá. Então ele tem 70 de altura, ele tem um diâmetro de 60, então a metade é 30. E aí uma abordagem interessante, a gente vai ter que começar a criar essas espessuras dele aqui, né? Que elas variam, né? Então eu sei que essa espessura superior ela é de 6, ó, porque aqui está me dando. E aqui essa espessura da lateral, eu sei algumas, né? Por exemplo, se aqui ele tem 60 e a parte interna tem 56, então falta 4, né? Então ele tem 2 milímetros aqui e 2 aqui. Então eu sei que essa espessura é 2 também. Mas aqui em cima ele tem uma espessura um pouco maior em relação ao limite, certo? Qual é essa espessura maior? Eu sei que aqui ele tem 50, ó, né? Em relação a essa espessura menor. Em relação a 60 é 10. Então fica 5 milímetros para cá, 5 milímetros para lá. Bacana, já sei agora que tem aqui, ó, 5 milímetros e 2 milímetros, certo? E aí eu vou usar a ferramenta Offset, que é essa ferramenta aqui, que ela cria, né, uma linha a uma distância, a uma determinada distância. Então, vou mostrar para vocês como funciona. Vou fazer aqui, ó, 6, essa altura. Aqui a distância eu vou colocar 6. E aqui, ele como está single, ele seleciona um a um. Mas é importante informar vocês aqui, ó, se tiver chain, né, ele vai selecionar a cadeia que está ligada, ó, né? Então é importante deixar em single para você selecionar só uma aresta. Clica aqui, dá um accept, clica para baixo, ele cria, ó, 6. Você aperta ESC para sair desse comando ou clica com o botão direito. E aí eu vou fazendo isso com os demais, ó. Vou aplicar o offset, vou aplicar 2 agora, né? 2, apertei Tab, cliquei aqui, cliquei com o botão direito, também que é um jeito de você dar um accept, e clica aqui, clica com o botão direito, que ele sai, ele confirma esse comando, mas ele mantém a ferramenta aberta. O próximo a distância, como eu falei, é 5, né? Então vou digitar 5, clico na aresta lá, clico para cá e pronto. Para me finalizar essa espessura, ó, eu sei que ele vem aqui, ele desce até uma certa altura, ó, vem aqui, desce uma certa altura e também vai para essa outra linha. Mas qual é essa altura que ele desce aqui? Aí isso eu vou encontrar aqui, ó. Ele dá essa altura 52, ó, da base. Então aqui nesse comando eu digito 52
clico lá na base, na aresta da base, clico com o botão direito, jogo para cima, ó, e ele cria. Agora eu já tenho os limites, né, das espessuras internas. Falta agora eu ligar só essas linhas aqui, ó. Para fazer isso existe um comando chamado Trim Corner. E ele funciona assim, ó, você clica na aresta e clica na próxima aresta para fechar ela. As outras, a extensão dessa reta, ela é excluída, né? Então, essa ordem é importante. Por exemplo, eu venho para cá e para cá para ele fechar assim. Então, não é qualquer jeito. Se eu clicar aqui e aqui, ó, ele vai fechar para o outro lado, que não é o que eu quero. Eu tenho que usar ela numa ordem. Clico aqui e clico aqui. Clico aqui e clico aqui. Ó. Verifica que a gente conseguiu concluir agora isso. O que falta agora é que tem esses arredondamentos aqui, ó. Esses arredondamentos, né, ele dá aqui como R2, ó, um raio de 2. Então, eu vou lá aqui na opção Fillet, digito 2, que é o raio que ele me dá, e aí eu digito nessa aresta e na outra. Nessa e na outra, tá? E aí eu concluo essa parte. O que que falta? Eu fazer essas ranhuras, tá ok? Fazendo essas ranhuras, eu vejo aqui, ó, ela começa a 6, né? Ou seja, ela está alinhada com essa peça. Então, eu vou criar uma linha, passo o mouse aqui por cima, ó, clico e afasto. Qual é essa distância? Essa distância a gente pode encontrar aqui, ó, 60 é o total, e aqui 55 vai a primeira ranhura, né? Então, falta 5 milímetros, então é 2 milímetros para cá, 2,5 para cá. Então, eu sei que essa distância é 2,5. Certo? Ó, vou digitar de novo aqui. Espera aí que não está indo, né? Aqui, ó. 2,5. Cliquei, eu sei que a altura é 3. E aí, ó, digito 3, fecho aqui, ó. Certo? Eu sei que para cá também é uma altura de 3 milímetros. Eu posso, como eu não quero desenhar uma linha aqui em cima da outra, eu vou desenhar numa distância qualquer para depois eu ajustar. Ó. Aqui eu posso digitar 3 direto. Finalizei isso, eu vou colocar as cotas. Ó. Vou medir essa com essa distância com essa e essa distância com essa. Eu sei que aqui é 3, eu vou digitar 3 agora e pronto. É importante a gente deixar sempre as restrições, então eu vou lá no horizontal vertical e vou marcar aqui, ó. Por mais que ela esteja alinhada, eu vou marcar que ela deve ficar alinhada. Depois eu vou tirar essas duas arestas aqui, porque ela tem uma ranhura, então vem aqui só na opção Trim e clica aqui, ó. Certo? E aí eu aproveito e dou um trim também nessas arestas, que elas estão sobrando e elas não fazem parte do que eu quero do desenho, ó. Certo? Posso também aplicar aqui, ó, a dimensão que é 2,5 para deixar tudo travado. E pronto, ó. Vou ajeitar aqui algumas cotas para ficar mais limpo o meu desenho. E já fiz o perfil. Com esse perfil pronto, eu fecho. E agora eu posso aplicar a opção Revolve, né? Vou clicar no meu sketch. Se aqui não estiver marcado sketch, você tem que colocar. Clico e ou clico aqui ou com o botão direito do mouse. E aí ele pede para você escolher o eixo. Ou eu posso escolher essa aresta como eixo ou o eixo Z mesmo. E eu vou escolher ele. A primeira etapa do desenho, ó, foi concluída, certo? Agora a gente vai fazer esse rasgo aqui. É um rasgo circular. Aqui ele já está me dizendo que ele tem 32,5 de raio e ele tem um centro que não é colado na figura, né? Então vou criar um sketch, vou escolher o plano ZX, vou clicar na circunferência, passar o mouse ao centro, abaixar um pouco porque ó, o centro não fica aqui, ó. Vai ficar mais embaixo. Então, passo o mouse aqui, abaixo um pouco e
aqui ele vai estar marcado o diâmetro, né, para mim entrar. Eu posso apertar Tab para ele jogar lá pro raio. Então eu sei que o raio é 32,5. Agora o que eu faço? Vou pegar a cota e saber onde que fica esse centro. Eu sei que ele fica a 20 milímetros dessa borda, porque aqui tem uma distância de 50 e uma de 30. Ó. Então diminuo, fica 20. Então vou lá no Smart Dimension, seleciono essa base. Ó, eu sei que é 20, vou digitar 20. E aí eu aproveito e deixo aqui também marcado, né, o tamanho desse. Se aqui tiver diâmetro, eu posso vir aqui, ó, na janela, mudar para raio. Só para ter a certeza que está aí, ó. Fechei. Agora eu posso fazer uma extrusão no estilo de retirar material, né? Então vou aqui extrude, cut, clico no sketch, clico com o botão direito e ó, como eu quero que ele corte nos dois lados da peça, eu venho aqui e escolho simetria. Ó. E finalizo a segunda etapa, certo? Eu vou apagar esses sketches, que é para a gente passar para a próxima etapa. A próxima etapa é desenhar esse furo, ó. Mas observem que esse furo ele tem uma espessura, né? É como se ele fosse feito dentro de um cilindro, ó. Então, o passo mais fácil que eu encontrei para fazer isso aqui é como, imagine que aqui tem um cilindro sólido, né, primeiramente, e esse cilindro ele é dividido por 20 milímetros, tá? Então a gente vai fazer esse cilindro, depois a gente vai dividir ele. Então como é que eu posso fazer ele? Eu vou aqui no Sketch, vou criar um sketch no eixo ZY. Esse cilindro ele vai ter um diâmetro de 25, certo? Então eu vou desenhar aqui um círculo, passo o mouse aqui, ó, e aí ele vai desenhar mais ou menos no centro, e eu sei que ele tem um diâmetro de 25. A distância dele, né, para a base, ó, é 30. Então eu venho aqui com a cota inteligente e digito 30. Ó. Então eu sei que o cilindro está perfeitamente alocado e localizado. E agora eu vou dar um extrude nesse cilindro, certo? Clico aqui, clico com o botão direito, ó. No entanto, se eu for dar o extrude convencional, ó, extrudar convencionalmente, ele não acompanha a forma do objeto onde ele vai tocar. Para isso, você tem que selecionar essa opção Through Next, tá ok? E aí você vê, ó, que para onde você coloca, ele vai extrudar, mas ele vai parar ao tocar na superfície, primeira superfície. Se você passar o mouse ao meio, ó, ele vai extrudar para os dois lados, então você clica. Então, você concluiu aí esse cilindro. Como é que eu faço esse recorte do meio? Você pode utilizar o mesmo sketch, fazer um outro extrude, né? Seleciona isso daqui, só que agora você vai fazer o extrude de corte. Então, quando você faz esse extrude de corte, ó, ele vai retirar material. Nesse caso, a gente tem que sempre ficar manipulando essa janela, né? Eu vou tirar o Through Next, vou colocar no finito, Finite Extend, e eu vou colocar aqui a opção simetria, ó, que aí ele faz isso. Ó. E eu digito bem aqui na distância 20, que é a distância que ele recorta o material, certo? Então aqui, essa parte já está quase concluído o nosso trabalho. O que falta a gente fazer agora é o furo. Esse furo ele tem um diâmetro de 18, então posso ir lá na ferramenta furo, né? Selecionar um plano, o mesmo plano, ZY, vim aqui no Roll Options, né? E selecionar a opção 18, né? 18 milímetros. Passo o mouse nesse círculo, clico nele ali, saio. E se eu jogar para um lado, ele faz um furo para um lado, para o outro, para o outro. Se eu deixar o mouse no meio, ele fura os dois lados, né? Ó, passante. Tá ok? Quase pronto o nosso projeto. O que está faltando agora é só esse pequeno rasgo circular, né? Que tem aqui, ó. Certo?
dessa peça. Como é que a gente faz ele? Ele está localizado, ó, ele tem um diâmetro aqui entre eles, ó, de 50. Então ele está localizado do centro 25. Então se eu desenhar um plano, se eu desenhar um círculo aqui, ó, a 25 do centro e extrudar ele recortando, né, no estilo cut, eu faço esse pequeno rasgo. Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um plano aqui para me localizar isso. Então, eu vou criar um plano paralelo. Então, eu vou bem aqui, ó, nessa opção, More Planes. Eu vou utilizar o Parallel Planes. Vou selecionar esse plano ZY de novo e afastar ele 25 aqui, ó. Vou digitar 25. E aí eu clico. Pronto, criei meu plano, certo? Agora eu posso criar um sketch nesse plano que eu acabei de criar, ó. Um sketch da dimensão de quanto? 22, ó, que é o tamanho dessa espécie de anilha aqui. Eu vou criar na opção Circle e ó, vou digitar 22. Pronto, feito isso, fiz um sketch na posição que eu queria, ó. E agora eu vou aqui no Extrude, seleciono esse sketch, dou um OK. Vou extrudar ele, vou tirar do finido, do simétrico e vou colocar agora no One-Sided Extend. E aí eu vou digitar aqui 2, porque é 2 a espessura desse recorte. Vou digitar 2, dar um Enter, clicar e pronto. Concluir aqui, ó. Para passar esse recorte para o outro lado, basta eu selecionar ele, vir aqui na opção espelhar, mirror, selecionar de novo o plano ZY, que ele vai espelhar para o outro lado perfeitamente. E assim, eu vou apagar aqui os sketches para a gente verificar que foi concluído o projeto. Tá ok? Se tivesse alguma coisa, ó, por exemplo, ficou faltando esse chanfro, ó, você pode ir lá no sketch, na opção Edit Profile, ó, e que eu esqueci, você pode ir lá, a gente está fazendo aplica o chamfer, né, nas arestas, eu sei que é 2 por 2, ó, já fiz a modificação no sketch e pronto, ó, concluí, né? Se tivesse algum outro erro, você iria poder fazer. Espero que vocês gostem, tem esse material aí para consulta sempre que quiserem fazer alguma coisa parecida, tá ok? É isso, um abraço a todos.